Olá, pessoal. Meu nome é Ellerson. Eu sou coordenador da nefrologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um dos maiores hospitais, né, da América Latina dedicados ao cuidado de pacientes com câncer exclusivamente. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre distúrbios eletrolíticos e do equilíbrio ácido-base em pacientes com câncer. Não tenho nenhum conflito de interesse. Esses serão os tópicos da aula de hoje, né? E, obviamente, meu enfoque vai ser no cenário oncológico, tá? Começando, então, né, pela hiponatremia, que é tido como distúrbio eletrolítico mais frequente em pacientes com câncer, e assim como na população em geral, né, nessa população com câncer, a hiponatremia também está associada a uma maior mortalidade. A avaliação diagnóstica e das causas da hiponatremia na população oncológica segue o mesmo raciocínio, né, da população sem câncer. Tá? A gente vai avaliar, né, a hiponatremia conforme se ela é hipertônica, isotônica e hipotônica, e tem algumas causas que acabam sendo mais frequentes ou mais específicas de paciente com câncer. Por exemplo, né, uma pseudo-hiponatremia por paraproteínas, a hiponatremia pós-ressecção de transuretral da próstata, que às vezes é utilizada para o tratamento, né, de paliativo de câncer de próstata, perdas pelo trato gastrointestinal e a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Começando aqui, né, pela pseudo-hiponatremia. A pseudo-hiponatremia é caracterizada por uma hiponatremia com osmolaridade sérica normal, e a gente sabe que uma das causas, né, clássicas, né, da gente encontrar uma pseudo-hiponatremia são naqueles pacientes, são naqueles pacientes com hipergamaglobulinemia associada ao mieloma múltiplo, por exemplo. Tá? Uma causa frequente de hiponatremia nessa população também é a perda de fluido pelo trato gastrointestinal, quer seja por náuseas ou vômitos pós-quimioterapia, ou por obstruções intestinais que são frequentes, né, na evolução da doença. Tá? E a perda de fluidos, né, é uma causa clássica, né, de hiponatremia hipotônica hipovolêmica, tá? Que se caracteriza por uma osmolaridade plasmática menor que 275, uma urinária maior que 100 e um sódio urinário reduzido. Mas, sem dúvida, né, a causa mais interessante, e é também considerada a principal causa de hiponatremia nessa população com câncer, é a secreção inapropriada de ADH. Então, algumas, né, situações que não são exclusivas do câncer também, né, em algumas situações ocorre um aumento da vasopressina, que favorece, né, a expulsão de transportadores de água, né, as aquaporinas no tubo coletor, favorecendo a reabsorção de água. Tá? Por conta disso, os pacientes vão apresentar uma hiponatremia hipotônica, né, que é euvolêmica, tá? Uma osmolaridade urinária inapropriadamente elevada para a condição de hipotonicidade. E essas são as principais características, né, laboratoriais da síndrome de secreção inapropriada de ADH, que seria a SIAD, que eu vou chamar aqui durante a aula. Tá? Uma osmolaridade plasmática menor que 275, uma urinária maior que 100, num paciente euvolêmico, e um sódio urinário elevado. Tá? Um outro dado que ajuda a gente no diagnóstico é um ácido úrico plasmático reduzido. Nos pacientes com câncer, nós temos como principais causas, né, os tumores de pulmão de pequenas células, tá? Os tumores de cabeça e pescoço. A gente não pode esquecer também dos quadros, né, com tumores de sistema nervoso central, sejam eles primários ou metástases. Dos quimioterápicos, existe uma associação que não é tão frequente, mas tanto a vincristina quanto a ciclofosfamida podem induzir a SIAD. Outras causas, né, de hiponatremia associadas às medicações antineoplásicas, né, seriam uma nefropatia perdedora de sal pela cisplatina, isso é bem raro, e também por um mecanismo endócrino, né, os inibidores de checkpoint, que são imunoterápicos cada vez mais utilizados no tratamento do câncer, eles podem induzir hiponatremia por hipofisite, por hipotireoidismo ou por adrenalite, né, por mecanismos endócrinos. Tá? O tratamento emergencial de pacientes com sintomas graves do sistema nervoso central é feito como na população em geral, com administração, né, em bolos de salina hipertônica,
mas o nosso maior, né, acho que talvez desafio aí seja no manejo ambulatorial daqueles pacientes com CIAD crônica, tá? Porque, diferente das outras causas de CIAD, por exemplo, uma CIAD por medicamento que a gente está acostumado, em que a gente suspende a droga e o paciente, né, tende a melhorar da secreção inapropriada de ADH, nos pacientes com câncer, a reversão da causa é mais difícil, ela vai depender da resposta do tumor à quimioterapia, ao tratamento cirúrgico. Tá? Então, normalmente, a gente tem a necessidade de manter o paciente por longos períodos nesse tratamento da hiponatremia. Isso não costuma ser muito fácil. Como que a gente trata, né, então, principalmente esses pacientes com CIAD crônica? Libera a dieta, né, assim, ingestão de sal e proteína liberada. A restrição hídrica é a medida de escolha nessas situações, tá? Mas existe né, essa limitação que eu já comentei com vocês, da dificuldade do paciente se manter aderido, né, a essa prescrição, a essa orientação nossa de restrição hídrica ao longo de várias semanas ou até meses. Tá? Então, para pacientes que não conseguem aderir ou que são refratários à restrição hídrica, a gente tem algumas alternativas, que seriam a furosemida com cloreto de sódio, o uso da ureia oral e os antagonistas da aquaporina, que tem um custo bastante elevado, como a gente já sabe. Tá? E o nosso objetivo seria ali atingir um sódio, né, em torno de 125, 130, ao longo de dias, né, numa hiponatremia crônica, né, com poucos sintomas, né, ou assintomática, a gente não tem pressa de corrigir rapidamente esse sódio. A gente pode fazer isso com mais calma. Tá? Passando agora, né, por um outro distúrbio eletrolítico também, que é bem frequente, que é a hipercalcemia associada ao câncer. Tá? Essa complicação normalmente ocorre num contexto de pacientes com câncer avançado e pode produzir sintomas inespecíficos, como perda de peso ou constipação intestinal, ou também sintomas graves, como, né, alterações do nível de consciência, disfunção renal, distúrbios de concentração urinária ou arritmias cardíacas. Tá? Nós temos ali como dois principais mecanismos de hipercalcemia as metástases ósseas e a secreção pelo tumor de um hormônio semelhante ao nosso paratormônio, que a gente chama de paratormônio recombinante. Tá? Essas duas situações induzem hipercalcemia principalmente por um aumento da reabsorção óssea, e existe na literatura ali uma divergência entre os autores de qual seria a mais frequente. Tá? Às vezes o THRP é citado como mais frequente, às vezes as metástases ósseas. Mas, enfim, isso não muda muito do ponto de vista prático para a gente. E as metástases ósseas são mais características do câncer de mama e do mieloma, né? Que não seria nenhuma metástase, é uma lesão, né, óssea primária ali, né, da medula óssea. E o PTH recombinante ele é mais associado aos tumores de cabeça e pescoço, e principalmente, né, no câncer de pulmão. Uma situação rara, né, seria a secreção de um hormônio do PTH mesmo, igual o PTH endógeno nosso, tá? Que também atua, né, com o aumento da reabsorção óssea. Isso pode acontecer em pacientes com carcinoma de paratireoide ou tumores neuroendócrinos, né? É um mecanismo bem raro, assim, eu acho que em uns mais de 10 anos trabalhando, né, só com essa população, eu vi uns 2 ou 3 casos somente. E, por fim, né, o último um mecanismo também bastante importante, mas raro, é o de aumento da produção de 1,25-vitamina D, que a gente observa em pacientes com neoplasias hematológicas, né, linfomas e leucemias. Isso leva ao aumento da absorção de cálcio e o paciente evolui com hipercalcemia. Tá? As medicações antineoplásicas não normalmente estão associadas a essa complicação, né? Existem alguns relatos de inibidores de checkpoint causando hipercalcemia por diferentes motivos. Tá? E a avaliação laboratorial, né, a avaliação do diagnóstico diferencial desses pacientes é feita, né, com a solicitação do PTH intacto, a 25-vitamina D, para excluir o hiperpara primário ou intoxicações por vitamina D. Tá? E a partir daí, se a suspeita for alta, a gente faz um PTH-RP
e a 1,25 vitamina D. Logicamente, isso aqui vai depender da disponibilidade do laboratório, né? Por exemplo, a gente não tem esses exames disponíveis no nosso dia a dia, tá? Lembrar que o mieloma múltiplo a gente pode avaliar se ele está em atividade ou não através das cadeias leves livres ou imunofixação sérica e urinária, e sempre checar os exames de imagem do paciente para ver se ele tem metástase ou não, tá? Então, assim, pacientes com metástases ósseas, eles vão se caracterizar por uma hipercalcemia com PTH intacto, né? O PTH que a gente faz na rotina para avaliar a doença óssea, por exemplo, o PTH intacto ele vai estar suprimido por conta de um cálcio elevado. O paciente vai ter metástases ósseas nos exames de imagem, tá? No caso do mieloma, normalmente vai ser um mieloma em atividade, então a concentração de cadeia leve vai estar alterada, a imunofixação vai estar positiva. Nos casos de PTH recombinante, o PTH intacto vai estar suprimido com aumento de PTH-RP. Tá? PTH-RP alterado, isso é sinônimo de uma hipercalcemia associada ao câncer, não acontece, digamos, em causas benignas. Tá? Então, 25 vitamina D, PTH intacto reduzido também, com 1,25 vitamina D elevada. Naqueles raros casos, né, em que o tumor secreta um PTH igual ao nosso PTH endógeno, a dosagem do PTH vai estar elevada com PTH-RP negativo no paciente com história, principalmente, de carcinoma de paratireoide. Tá? A gente não pode esquecer que o paciente com câncer também pode ter causa benigna. Tá? Esse estudo, num centro de oncologia, avaliou 640 pacientes com história de hipercalcemia, e nessa casuística, quase um quarto dos pacientes tinham hiperparatiroidismo primário. Tá? E esse diagnóstico, né, de uma causa, entre aspas, benigna de hipercalcemia, aconteceu principalmente naqueles pacientes que estavam com o câncer em remissão completa. Tá? Então, essa é uma dica da história que a gente sempre busca. Um outro aspecto, né, que a gente tem que levar em consideração é que a hipercalcemia normalmente é um marcador de sobrevida curta desses pacientes. Esse é um estudo feito no nosso hospital pelos oncologistas. Eles avaliaram mais de 300 pacientes com hipercalcemia sintomática que foram internados, né, no Instituto do Câncer de São Paulo. A sobrevida média depois desse período de internação foi somente de 40 dias. Tá? Então, quando a gente vai pensar, né, em como tratar esses pacientes, talvez a pergunta anterior seja de se a gente deve tratar, se isso vai conferir, né, benefício de sobrevida, benefício de qualidade de vida, ou até se é custo efetivo esse tratamento. Né? Então, dada essa associação com sobrevida curta, se o paciente não tiver sintomas graves, antes da gente, né, começar um tratamento mais agressivo, como bisfosfonato, por exemplo, acho que vale a pena discutir com o oncologista se ele tem alguma perspectiva do tratamento do câncer. Se ele, né, é um doente numa fase muito avançada de doença, talvez valha a pena a gente considerar abordagens mais conservadoras, tá? Pacientes com hipercalcemia leve, né, e sem sintomas, não necessariamente precisam receber um tratamento ativo, a gente pode só observar, orientar a hidratação e repetir esse exame alguns dias depois, tá? Repetir o cálcio, né? E lembrar de suspender alguma medicação que o paciente esteja utilizando que possa induzir hipercalcemia. Diuréticos tiazídicos e vitamina D são os mais frequentes. O tratamento, né, em si, a hipercalcemia maior, com cálcio total corrigido maior que 12 ou sintomática, a orientação é que se faça uma hidratação endovenosa, uma expansão endovenosa com cristalóides, soro fisiológico, por exemplo, tá? E associado ao uso dos bisfosfonatos, né, que vão inibir a atividade de osteoclástico, tá? O ácido zoledrônico ele é mais eficaz que o palmidronato, mas existe na literatura uma tendência em se preferir o palmidronato naqueles pacientes com disfunção renal, principalmente, que é a nossa realidade no dia a dia, né? Normalmente a gente é chamado mais para ver esses pacientes com disfunção renal já. E, em parte, né, essa preferência pelo palmidronato em pacientes com disfunção renal vem do perfil de eventos adversos renais das duas drogas. O ácido zoledrônico está mais associado com um episódio de injúria renal aguda por necrose tubular, tá? E requer um ajuste da dose para a função renal, enquanto o palmidronato está associado somente a raros casos de glomerulopatia colapsante, principalmente em pacientes que utilizaram essa droga ao longo de meses
e por doses bastante elevadas, né? Acima desses 90 miligramas até, seria a dose padrão recomendada, tá? Calcitonina é uma droga de início rápido de efeito, então ela acaba sendo mais utilizada para pacientes mais graves, principalmente com sintomas neurológicos ou cálcio maior que 14. O problema da calcitonina é o custo, né? É uma droga bastante cara e que pode não ser custo efetivo, tá? Mas no dia a dia da gente, assim, ela é bem efetiva em reduzir agudamente, né, o cálcio sérico dos pacientes. Para casos refratários, a gente tem que lembrar da opção do uso do denosumab, se tiver disponível, né? A gente também não tem tão disponível assim o uso do denosumab no nosso hospital. E a furosemida, né? Eu não falei da furosemida como, né, um tratamento da hipercalcemia. Atualmente, a visão que se tem é de que não existe, né, uma evidência de um benefício clínico de que a furosemida seja realmente eficaz em reduzir o cálcio dos pacientes, e muitas vezes ela vai precipitar distúrbios hidroeletrolíticos ou vai piorar uma desidratação que normalmente esses pacientes já se apresentam no departamento de emergência, tá? Então, não é considerada uma terapia padrão, principalmente se você tem à disposição os bisfosfonatos. Tá? Corticoide, para mieloma múltiplo, faz inclusive parte do tratamento da doença, né, a dexametasona, e na hipercalcemia mediada por excesso de vitamina D, porque o corticoide tem uma ação ali em impedir essa absorção intestinal. Tá? Então, pacientes com linfomas e leucemias, a gente pode utilizar o corticoide como uma medida adicional para o controle de hipercalcemia. Passando para o outro cátion divalente, né, que a gente tem, que seria o magnésio. Então, hipomagnesemia em pacientes com câncer também frequente no dia a dia. As principais causas são desnutrição, uma redução da absorção intestinal por diarreia ou por cirurgias prévias que esses pacientes frequentemente têm com colectomia, né, que deixa de absorver o magnésio porque ele perdeu parte do trato gastrointestinal. E o que é mais interessante para a gente como nefrologista, a perda renal pelo tratamento antineoplásico. Tá? A gente consegue diferenciar, né, as perdas renais das outras causas pela fração de excreção de magnésio, que quando é maior que 2% indica uma perda renal. Das drogas associadas à hipomagnesemia, a mais importante, né, a mais associada a esse distúrbio eletrolítico seriam, né, os anticorpos monoclonais inibidores do fator de crescimento epidérmico, que é o EGF, tá? Cetuximab e panitumumab são os mais frequentemente utilizados, pelo menos que eu vejo. E por que essas drogas induzem hipomagnesemia? Né? É um efeito curioso, interessante. Né? Então, lá no tubo contorcido distal, 10% do magnésio que é filtrado pelo glomérulo é reabsorvido. Tá? Nas células, né, epiteliais do tubo contorcido distal, na membrana apical, existe a expressão de um receptor que é o TRPM6, que ele facilita a reabsorção do magnésio, tá? E a expressão desse receptor ela é modulada pelo fator de crescimento epidérmico. Então, o paciente que está usando o cetuximab, os receptores desse fator de crescimento são bloqueados, isso impede a expressão do TRPM6 e leva a uma perda renal de magnésio. Tá? Outros, né, tratamentos antineoplásicos, aqui seria uma quimioterapia convencional, né, à base de platina, principalmente, frequentemente estão associados à hipomagnesemia, principalmente a cisplatina. A carboplatina e a oxaliplatina têm um perfil mais seguro do ponto de vista renal. Tá? Cisplatina todo mundo já conhece, uma droga antiga, né? Ela é utilizada para diversos tipos de tumores e tem na toxicidade renal um efeito limitante. Tá? A lesão renal, quando acontece, se caracteriza por ser uma injúria renal aguda não oligúrica associada à hipomagnesemia, normalmente é reversível e é dose dependente. Tá? Então, quanto maior a dose de cisplatina e quanto maior o número de ciclos, maior a chance das complicações renais. A hipomagnesemia é a complicação renal mais comum, mais até que a injúria renal aguda, também é dose dependente e pode persistir, né, por anos ou meses após a suspensão da quimioterapia.
Não vou entrar nos detalhes da reposição de magnésio aqui, né? Só algumas particularidades que a gente vê no dia a dia do manejo desses pacientes. Assim como os outros distúrbios hidroeletrolíticos, normalmente a gente não precisa suspender o tratamento antineoplásico, tá? A gente simplesmente faz a correção, né, do distúrbio hidroeletrolítico, no caso aqui da hipomagnesemia, enquanto o paciente está tratando. Lembrar que, muito frequentemente, esses pacientes não vão tolerar bem o magnésio oral ou não vão reabsorver, tá? Náuseas e vômitos pós-QT são frequentes e, muitas vezes, eles não vão absorver, por colectomia, por exemplo, ou mesmo por ação da quimioterapia dos enterócitos, o magnésio. Então, em casos mais graves ou nos casos, né, que a gente não consegue repor por via oral, nos pacientes ambulatoriais, inclusive, a gente pode fazer infusões semanais ou a cada 3 dias de magnésio. Se o paciente está internado, a reposição endovenosa fica mais fácil, né? Hipofosfatemia. Hipofosfatemia, bem frequente no dia a dia. A minha impressão é de que desnutrição e deficiência de vitamina D são causas bem frequentes, tá? A gente precisa lembrar, né, de drogas que podem inibir a reabsorção óssea, a remodelação óssea, como os bisfosfonatos, né? E também alguns inibidores de tirosina quinase, como sorafenib e imatinib, que estão frequentemente associados à hipofosfatemia. Tá? Como causa, né, de hipofosfatemia por perda renal, a gente tem a osteomalácia oncogênica, que acontece em pacientes com tumores mesenquimais muito pequenos, de difícil localização e diagnóstico, muitas vezes, que secretam, né, o FGF23, tá? Também pode acontecer por fosfatúria secundária a drogas, como a ifosfamida, ou também naqueles pacientes com mieloma múltiplo, que evoluem com uma tubulopatia proximal por cadeia leve. Hipocalemia. No dia a dia, me parece ser mais frequente a perda extrarrenal, por diarreias ou derivações do trato gastrointestinal. Então, o paciente tem uma ileostomia de alto débito, por exemplo. Tá? Mas algumas drogas podem ser, né, tóxicas, né, para os túbulos e induzir uma hipocalemia por perda renal, como, por exemplo, a ifosfamida ou mesmo a cisplatina. Em relação aos quadros de acidose, né? Acidose metabólica de anion gap normal, né? Que seria acidose hiperclorêmica. A gente vê em algumas drogas, né? Uma lesão tubular proximal, que pode induzir, né, esse tipo de acidose, como, por exemplo, pela ifosfamida, os pacientes com lesão tubular proximal pela cadeia leve, pacientes com ileostomias, e aqueles pacientes que foram cistectomizados, né? Em que a bexiga foi retirada e o trato urinário foi reconstruído com um segmento do íleo, por exemplo, tá? Eles acabam absorvendo o cloro e o amônio da urina, né, que fica ali em contato com esse segmento ileal que está sendo utilizado como reservatório urinário, e isso favorece o desenvolvimento de acidose hiperclorêmica, né? E também a gente tem a acidose lática do tipo B. Então, a ifosfamida, né, só destacando, por ser uma complicação frequente para a gente como nefrologista, né, é uma droga utilizada para o tratamento de sarcomas e neoplasias hematológicas. Ela tem uma preferência por lesão do túbulo contorcido proximal, tá? E quando acontece, né, que não é a maioria dos pacientes que fazem quimioterapia, mas quando acontece, a lesão renal tende a ser não oligúrica, tá? E com alguma característica de lesão de túbulo proximal, né, com alguma característica de síndrome de Fanconi, que seria, né, a presença de uma acidose metabólica hiperclorêmica, com hipofosfatemia, hipocalemia e hipouricemia por perda renal e glicosúria com glicemia normal, tá? Que a gente precisa ter em mente, né, que nem sempre todos esses fatores, né, esses componentes da síndrome de Fanconi vêm presentes ao mesmo tempo, tá? Também é normalmente reversível, mas pode durar anos e meses depois da suspensão da quimioterapia, em alguns casos. E alguns pacientes podem evoluir com distúrbios de concentração urinária, né, após a quimioterapia com ifosfamida, tá? Essas complicações, da mesma maneira que a cisplatina, também são dose dependente. Então, quanto maior a dose, né, de ifosfamida que o paciente receber, maior a chance das complicações renais. Uma outra causa de acidose hiperclorêmica, né, com anion gap normal e a disfunção é a tubulopatia induzida pelas cadeias leves,
que a gente pode encontrar, né, raramente, tanto em pacientes com mieloma múltiplo, como naqueles com gamopatia monoclonal de significado renal. Vocês vão ter aulas específicas sobre esse tema, né? E, por fim, né, a gente tem a acidose belática, né, que é bastante rara, fisiopatologia complexa, né, que é uma acidose de Onion-Guerre aumentado por conta, né, do aumento do lactato. Ela é mais comum em neoplasias hematológicas, principalmente nos linfomas, e acaba sendo mais frequente naqueles pacientes com doença hepática mais extensa, né, porque parte do lactato é clareado no fígado, tá? Mortalidade altíssima, eu não me lembro de nenhum paciente que eu tenha visto com essa complicação que tenha sobrevivido. A chance do paciente é uma quimioterapia, né, iniciada rapidamente e que seja efetiva contra o tumor, tá? Muitas vezes a gente utiliza a terapia de suporte renal, principalmente a diálise contínua, para tentar manter essa acidose compensada, enquanto a equipe da hematologia faz a quimioterapia. Mas, assim, novamente, né, uma complicação bastante grave com alta letalidade. Então, né, resumindo, os distúrbios hidroeletrolíticos em pacientes com câncer têm vários mecanismos. Muitas vezes esses mecanismos se sobrepõem, o que dificulta o nosso diagnóstico exato, né, da causa do distúrbio hidroeletrolítico, tá? O importante é que a gente normalmente não, quando essas alterações são causadas por drogas, não existe necessidade da gente interromper o tratamento, a gente basicamente repõe os eletrólitos e o oncologista continua o tratamento. Nessa tabela, né, eu resumi para vocês as principais drogas e os respectivos distúrbios eletrolíticos associados, tá? Falei disso aqui durante a aula já, é só para facilitar a visualização de vocês. E, por fim, assim, agradeço a comissão organizadora pelo convite, agradeço a atenção de vocês. Essa aqui é o nosso hospital e a equipe, vocês vão ter aula com alguns desses médicos, tá? Novamente, obrigado pela atenção.